Namastê. Queria só falar umas palavras. Eu sou terapeuta Ayurveda, especializada em massoterapia ayurvédica faz mais de 20 anos. Eu estudei na França, na Índia, na Inglaterra. E eu dou cursos também. Eu dou curso de formação de massagens indianas da cabeça, do rosto, do corpo, enfim, muitas técnicas de massagem. E eu estou muito feliz de poder dar... Eu dou esse conhecimento dos biotipos nos cursos, mas é muito pouco tempo, eu não tenho tempo de aprofundar. E faz tempo que eu queria esse conhecimento, né, dos doshas, então aqui é uma oportunidade maravilhosa que me ajudou muito e tenho certeza que vai ajudar vocês também. Eu vou começar Antes de começar, eu vou recitar o mantra para a divindade do Ayurveda, que é Dhanvantari, Dhanvantari Swami, Dhanvantari, que é olha aqui, é uma encarnação de Vishnu, de 4 braços, que se diz que foi ele que trouxe o Ayurveda para a humanidade. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantaraye Amrita Kelashastaya Sarva Maya Vinasanaya Treilokyanathaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Nossas saudações ao Senhor Dhanvantari, que está em todo lugar na forma de inteligência. Saudações àquele que é o Senhor de todo o universo, que destrói todas as doenças e carrega em uma das suas mãos o pote do néctar da imortalidade. Então, a Ayurveda é geralmente traduzido como a ciência da vida. Muitos poucos sistemas de saúde no mundo definem a vida, que é Ayur, com base na coordenação da alma, Atma, o espírito, Manas, os sentidos, Indriyas, e o corpo, Sharira. Inerente aos princípios ayurvédicos, seu conceito básico da Ayurveda é que nós somos capazes de cuidar de nossa própria vida e tomar responsabilidade por nossa cura. Então, a ciência do Ayurveda ela foi revelada à humanidade há milhares de anos atrás, pela divindade chamada Dhanvantari, que é uma encarnação de Vishnu, um avatar de Vishnu para esse propósito. Depois ela foi transmitida pelos rishis, os sábios da Índia antiga, que meditavam nos Himalaias e observavam o movimento do cosmos, da natureza. Então, essa sabedoria passou de mestre a discípulo até a nossa época. Hoje em dia, assim, foram muitas décadas de experiência clínicas na Índia, no exterior, e esse sistema de medicina, que não é só a medicina, é um sistema holístico de saúde, é uma filosofia de saúde. O princípio básico do Ayurveda é uma visão quântica do corpo. No nível quântico, que é o quântico é o nível mais profundo, você vai até a essência do ser, a essência da célula, do ser. Nenhuma parte do corpo vive separada do restante. A gente pode observar que não tem fios ligando as moléculas de suas artérias, e não existem ligações visíveis também nas estrelas de uma galáxia. Todavia, as artérias das galáxias permanecem unidas em um padrão perfeito e sem emendas. Então, existe uma fisiologia oculta. E sem essa fisiologia oculta, o organismo não poderia existir, não passando de um agrupamento de moléculas ao acaso. Não? Então, é uma visão assim, muito profunda. A Ayurveda diz que nós podemos destruir o nosso corpo, e todo o tempo a gente está formando novos corpos. Então, por que não podemos fazer uma artéria saudável, uma espinha saudável, um ser inteiramente saudável? É possível. Essa é o ensinamento principal do Ayurveda, que nós temos que nos responsabilizar. O nome Ayurveda é formado por 2 palavras do sânscrito. Ayur, que significa vida, ou força vital, e Veda, que é ciência ou conhecimento.
Então, a Ayurveda é o conhecimento da vida. Pode ser definido como a ciência da saúde, do bem-estar e da longevidade. É também um modo de vida e uma filosofia. A Ayurveda é uma disciplina de saúde e de cura que considera o homem como um todo. O ser humano, ele é emocional, ele é mental, ele é físico e ele é espiritual. E está o objetivo da vida humana, como a Ayurveda vem dos Vedas, é progredir e se autorrealizar. O Ayurveda faz parte do Atharva Veda, que é um dos 4 Vedas, e ele era transmitido oralmente durante milênios, e ele começou a ser colocado em forma escrita em folhas de palma há uns séculos antes de Jesus Cristo. Com a invasão dos ingleses, muita coisa foi destruída, mas ainda há muito dos textos originais, que são os samitas do Ayurveda. Então, o Ayurveda ele coloca mais ênfase na prevenção do que na cura. Então, os tratamentos você pode dividir em cinco partes: a dieta alimentar, a fitoterapia, a yoga, a meditação e a massagem terapêutica e a desintoxicação. Então, é um conjunto de coisas. Existe a faculdade de Ayurveda, onde são 6 anos de estudo, depois 2 anos de estágio, de aperfeiçoamento com mestres de Ayurveda. Então, na Ayurveda tem todos os aspectos que se estuda na alopatia, como medicina geral, pediatria, cirurgia, otorrinolaringologia, oftalmologia, psiquiatria, toxicologia, e tem mais o rejuvenescimento, a imunidade e a ciência da energia e do afrodisíaco. Então, para entender o Ayurveda, vocês têm que entender 2 princípios básicos que, se você estuda por 1 mês ou por 10 anos, serão sempre esses mesmos princípios de base, que são os 5 grandes elementos e os 3 doshas, ou biotipos. Isso é a estrutura de base de todo o Ayurveda. Então, os textos mais antigos, conhecidos como são a Charaka Samhita, Sushruta Samhita e a Ashtanga Hridaya, eles dizem que os 5 elementos, eles fazem parte, eles constroem um sistema cósmico e o equilíbrio desses elementos é que tornam a vida saudável e feliz. Esses 5 elementos são chamados em sânscrito Pancha Mahabhutas. Pancha é 5, Maha são grandes e Bhuta são elementos, os 5 grandes elementos. Eles são, em ordem do mais sutil até o mais denso, são espaço, ou éter, é a mesma coisa, o ar, o fogo, a água e a terra. Esses elementos são estados da matéria. A terra representa o estado sólido da matéria, a água, o estado líquido, o fogo, o poder de mudar e de transformar qualquer substância, o ar, o estado gasoso, e o éter é o elemento que, ao mesmo tempo, a fonte de todos os outros, porque do éter, o espaço, que é o mais sutil, todos os outros vão aparecer, e é também o espaço onde todos os elementos existem. Então, esses 5 elementos, eles se combinam de tal forma que eles são inseparáveis. Por exemplo, nós podemos... Uma substância que, em condições normais, seja um sólido, que está composta principalmente de terra, mas os outros 4 elementos também entram na sua composição, porém em quantidades muito reduzidas. A prova disso é que, se aquecermos o sólido, ele se liquefaz, manifestando o elemento água. E ao evaporar-se a água, teríamos o elemento ar. Toda essa metamorfose se dá no espaço, o elemento éter, sob a ação do calor e da luz do fogo, o agente transformador. Isso é só para dar uma ideia, porque é muito mais complexo, é muito bonito, é muito poético a Ayurveda, da forma que os médicos ayurvédicos eles explicam como é formada, os 5 elementos, eles estão presentes em tudo que existe, e em nós também. Eu vou dar, então, uma rápida explicação de cada elemento, porque para poder entender os biotipos é fundamental poder entender os 5 elementos.
Então, éter, o Akash, o espaço é um subconjunto de todos os elementos, que é tudo. O espaço é um espaço, né? Se não tivesse espaço, a gente não estava aqui, não tinha espaço. Ele aceita o amor, o espaço é receptividade e não resistência ao que é verdadeiro. Os espaços em nós, no nosso corpo, são manifestações do elemento éter. Espaços no nariz, na boca, no trato digestivo, no trato respiratório, no abdômen, no tórax, nos vasos sanguíneos, nos tecidos, nas células. Tem espaço em todo lugar para poder existirem as outras, os órgãos, etc. O elemento ar, ou vayu, é o elemento do movimento. O ar é aquela força cinética, transparente e rarefeita que coloca o universo em movimento. Tudo que se movimenta no corpo, músculos, pulmões, né, o movimento dos pulmões, as células. O movimento mais importante no corpo são os impulsos nervosos. É governado pelo ar, através da mente. O ar move os pássaros para climas mais quentes no inverno, move os planetas ao redor dos seus sóis, fazem que as sementes possam ir de um lugar a outro. O ar é tudo que é movimento no macrocosmo, no universo e no microcosmo que somos nós. O elemento fogo, ou Agni. Na natureza, o sol é a fonte do fogo e da luz. No ser humano, o elemento fogo é responsável pelo metabolismo, pela transformação. O fogo ele transforma as enzimas de digestão, a transformação dos hormônios. O fogo se manifesta na temperatura do corpo, na cor da pele, na digestão, na inteligência, tem o fogo da inteligência, na visão, os olhos, tem o fogo óptico, né? Fogo para ver. Então, o fogo também, ele representa a nossa paixão para continuar, apesar dos obstáculos e dos atrasos. É o que queima o manto da ignorância, que se chama avidya, é o fogo do conhecimento, e permite que a verdade brilhe intensamente no nosso ser. Então, tem o fogo sutil, o fogo, né, no corpo físico. O elemento água, ou apas, ou jal, é considerado tão importante que no corpo somos 70%, 80% de água, não é? Ele é chamado água da vida. É fundamental para o pleno funcionamento de órgãos e tecidos. Tudo que é água no organismo é regido pelo elemento água. Os sucos digestivos, as secreções, o sangue, o plasma sanguíneo, o muco, tudo é o elemento água que rege. Como é que se diz? No sistema, a espinha dorsal, o sistema nervoso, ele é banhado de água, o cérebro é banhado de água, porque quando não tem água, quando a seca, nós ficamos loucos, tem um monte de doenças como é que se diz? Ao nível do sistema nervoso que são provocadas pela falta de água. O elemento terra, ou Prithvi, derivam todas as substâncias sólidas, como a pele, o cabelo, as unhas, os dentes, os ossos, os músculos, os tendões. Por terra, devemos compreender não apenas o terreno de nosso planeta, que é terra, né, a mãe terra, ou o ferro em nossas células, que é terra, mas também a qualidade de estabilidade da mente. Uma pessoa que tem muita terra no seu organismo, ela é mais estável na mente. Ela tem uma força de fibra moral. Ela tem um progresso lento e silencioso. Ela, assim, vocês vão ver como é linda a ciência dos biotipos, porque tudo é regido pelas qualidades, pelas características de cada elemento. O ser humano, porém, não é apenas produto da combinação desses 5 elementos. Ele possui o Ayurveda, diz que ele possui o eu imaterial. Nas palavras de Charaka, que foi um dos grandes mestres de Ayurveda, ele diz: a terra está representada no homem pela dureza, a água pela umidade, o fogo pelo calor, o ar pelo alento vital, o éter pelos espaços e o eu pelo espírito que mora em seu interior. Então, indo para agora
os 3 doshas, começando, porque a gente não tem muito tempo. Para os médicos ayurvédicos, todo ser humano tem sua própria constituição. Esta é a sua natureza profunda, se chama Prakriti, é um nome sânscrito que diz natureza, nossa constituição. Isso é dito ser imutável. A constituição de alguém não pode mutar, é imutável. É como a impressão digital, no momento da concepção dos nossos pais. É como se nós ganhamos sabe a impressão do passaporte? Então, é para a vida. A combinação desses 5 elementos, ela vai se manifestar assim, imutável para a vida. Depois nós vamos analisar as mudanças, né, os distúrbios, os desequilíbrios. Então, a partir dos 5 elementos, esses 5 elementos vão se combinar juntos. E tem 3 forças biológicas que se chamam doshas. E eles surgem para gerenciar as funções biológicas no corpo. São forças energéticas subjacentes através do funcionamento do corpo e do espírito. Essas energias se combinam para criar as qualidades únicas de cada indivíduo. Então, são 3 forças biológicas, se chamam doshas, elas têm 2 funções. Ao mesmo tempo, elas vão gerenciar as funções fisiológicas do corpo e, ao mesmo tempo, elas vão definir nosso biotipo, nossa constituição, ou prakriti. Dosha, em sânscrito, quer dizer um erro, uma falha. Então, um dosha desequilibrado causa doenças no corpo humano. Se ele está em equilíbrio, ele suporta o corpo. Então, existem 3 doshas básicas, se chamam Vata, Pitta, Kapha. E para cada um desses princípios ou forças biológicas, existem qualidades e funções associadas no corpo. São todos os 3 juntos, trabalham em associação para que a vida funcione. Então, se uma ou outra dessas forças der errado, todo o edifício da vida humana é abalado e dá lugar à desordem e à doença. Então, agora vamos analisar cada dosha separadamente. O primeiro, que é o mais importante, é o Vata. Vata é formado de ar e de espaço. Ele é chamado o rei dos doshas, que é o princípio do movimento, porque a função assim básica, vital do corpo é o movimento, e o primeiro movimento mais importante é o do sistema nervoso, o impulso dos neurônios do sistema nervoso. Então, é o rei dos doshas, chamado na Ayurveda, o rei dos doshas. É ele quem governa todos os movimentos do corpo e leva todos a segui-lo. Na verdade, esse é o primeiro a se desequilibrar. E quando o Vata se desequilibra, então todos os outros se desequilibram. As qualidades básicas de Vata, é muito interessante essa ciência dos doshas, porque se você analisa, cada dosha ele tem 2 elementos que são associados, né? Se você analisa as qualidades de cada elemento, você vai ver que esses elementos, essas qualidades estão na gente, né? Estão em nós, em relação ao elemento, ao dosha. Então, as qualidades básicas de Vata, como Vata, ele é uma associação de ar e de espaço, de éter, as qualidades assim básicas de Vata são secas, móveis, né? O ar se move, frias, o ar é frio, leve, o ar é muito leve, mutáveis, sutis, o éter é muito sutil, ásperas e vívidas. O corpo de uma pessoa que tem dominância de Vata, ele tem uma pele fina, tem membros longos, ele é muito longo, pele seca. O comportamento é rápido, vívido, imaginativo, tem uma energia física e mental em saltos, instável. Compreende rapidamente, esquece rapidamente. O termo, assim, a qualidade principal que define Vata é a instabilidade e a leveza. A sede do Vata no corpo é o intestino grosso. Em excesso de Vata, um Vata desequilibrado gera pele seca, enrugada, nervosismo, agitação, distúrbios do sono, digestão irregular e apetite irregular, tudo é irregular, muitos pensamentos, não para de pensar, falta de finalidade de suas ações, excitabilidade,
Nós temos que pensar que quando tem um elemento que é muito demais, os outros são de menos. Então, falta a hidratação da água, falta o calor do fogo e falta a estabilidade da terra, as raízes, né? E uma pessoa que tem o vata muito desequilibrado, ele faltam as outras qualidades dos outros elementos, né? Todos trabalham juntos. O Pitta é o princípio da transformação. É a combinação de fogo e de água. Fogo, que é 80% de fogo em Pitta, e tem um pouquinho de água, senão queima, né? Então, é a combinação de fogo e água. Ele governa o metabolismo e o fogo digestivo. Este é o dosha-chave para tudo que é relacionado à assimilação. Ele é mais estável que Vata, e seu elemento é o fogo. Ele é quente, e assim como a água. Então, tem os elementos de fogo e de água, mas sobretudo de fogo, que são presentes no dosha Pitta. Tudo que é transformação e metabolismo no corpo, porque o fogo, se quer cozinhar, se usa fogo. Então, o fogo é o princípio da transformação, tanto no universo como em nós. Então, o corpo de Pitta é naturalmente corpulento, tem leves curvas, tem a pele a tendência vermelha, quente e úmida. O comportamento de uma pessoa mais Pitta é ativo, organizado, decidido, preciso, desafiador. Ele tem bom gerenciamento do estresse. Essas são as qualidades de base. E ele é quente, tudo é quente nessa pessoa. O corpo, né, muito fogo nele. A sede do Pitta é o intestino delgado. Vocês veem, está relacionado com os órgãos que trabalham com fogo, o fígado, né, o intestino delgado, onde tem a transformação das enzimas. Em excesso, um Pitta desequilibrado irá gerar pele sensível, vermelha e manchada. Geralmente, problemas de pele são problemas de pessoas que têm muito Pitta, assim como muita autoridade, raiva, agressividade, um senso crítico exacerbado, inflamações. Inflamação é muito fogo, né? A febre é excesso de Pitta, de fogo, e todo tipo de inflamação. E a pessoa vê tudo vermelho, né? Muita raiva, cólera, isso, ira. Um Pitta equilibrado dá uma pessoa que é empreendedora, eficiente, grande vitalidade. Ela sabe o que quer, ela é decidida, ela é assim muito determinada, perseverante. Para manter Pitta em equilíbrio, você precisa, isso nós vamos falar mais tarde, tá? Então, Vata, Pitta e Kapha é o terceiro dosha. Ele é uma combinação de terra e de água. Terra e água. É o princípio da estabilidade. É o mais estável de todos os doshas. A terra, a mãe terra, né? Das raízes, estabilidade. Ele governa a estrutura do corpo. É o mais estável dos doshas. Está associado aos elementos mais pesados e mais materiais, mais densos, que são a terra e a água. Um Kapha se diz que tem os pés na terra. As qualidades de Kaphas são pesado, como a terra, frio, oleoso, suave, estável, lento, a terra é lenta, né? Tudo é lento na terra, pegajoso, macio e suave. O corpo de um Kapha é uma estrutura robusta, tem força, tem resistência, tendência à obesidade, rosto redondo, pele pálida, pele fria, tem um corpo frio, porque falta fogo, tem muita água e terra, então é como Vata, mais ou menos, né? O corpo é frio, porque falta fogo, e oleoso. O comportamento de Kapha é estável, é o mais estável dos três doshas. Possessivo, ele tem tendência a acumular. Internalizado, quieto, perseverante, tolerante, constante. O Vata é muito rápido, não para de pensar, ele se move, ele vai para todo lugar. O Pitta é entre os dois, é mais, né, meio termo. E o Kapha é lento, tudo que ele faz é lento, lento, lento. A gente vai estudar mais profundamente cada Kapha, tudo é devagar. Como a terra, né? Você planta alga, demora, né,
para frutificar. Então, o Kapha é igual, desse jeito. Tem um exemplo assim que dava um dos meus professores de Ayurveda, e dizia assim, ele compara com, sabe aquele Buda chinês que tem uma barrigona grande? Esse é o exemplo de Kapha. Ele está sempre sorrindo, alegre, despreocupado, tudo bem, né? A gente deixa para amanhã, o nordestino, né? E meu professor dizia assim, imagina um boneco de neve, né? Redondinho, ele não se mexe, ele é bem redondinho. Se dá um pontapé, aí ele começa a rolar, cair. Então, o café é assim. Ele tem muita dificuldade de começar as coisas. Quando ele começa, ele não para. Então, é uma pessoa estável. Ele pode fazer todo dia a mesma coisa, a rotina, a vida toda. E ele pode ficar rico. O Vata não, ele é como uma peneira. A energia ela é desperdiçada em todo lugar. Então, ele não consegue ficar rico, não consegue ter uma estabilidade, né? E o Pita é entre os dois. Então, a sede do Kapha é o peito, onde tem toda a mucosidade, as doenças, né, a tosse, tudo, né, é aqui. A congestionamento. Então, o Kapha em excesso, desequilibrado, e vai gerar uma pele oleosa, acne, comedões, a inércia mental, o apego excessivo a coisas e às pessoas, dependência, lassidão, ganância, muita ganância, ganho de peso, calafrios excessivos, muito frio. E café em equilíbrio dá mais dinamismo, resistência, força, gentileza, compaixão e generosidade. O café ele pode dar, ele pode. Você só pode dar quando você tem. O Vata não tem nada, que ele desperdiça tudo, então ele tem dificuldade de dar. O café é o mais generoso de todos, né? Então, é assim, isso é uma representação geral dos três doshas. Nós temos que saber que nós somos uma combinação dos três doshas, porque não podemos existir sem um deles. Mas, como eu disse, na concepção né, dos nossos pais, se forma o feto, nós temos uma combinação à vida desses 5 elementos, numa proporção diferente. Então, é essa proporção, por exemplo, você pode ser Vata a 60%, Pita a 40% e Kapha a 30%. Esse desequilíbrio é o teu equilíbrio para a vida, né? Você tem que ser consciente disso. Não existe, a gente não estaria aqui, não existe um equilíbrio perfeito. Não, é um desequilíbrio. Dosha quer dizer um defeito, um erro, né? Então, nós temos esse desequilíbrio equilibrado para a vida. Então, a beleza do Ayurveda é fazer você entender qual é o teu print, né? Tua impressão para a vida. Qual é o teu equilíbrio dos doshas. Então, para isso, o melhor seria viver um médico ayurvédico. Ele te faz um montão, ele fica uma hora te perguntando, olhando os teus olhos, tua língua, os cabelos, né? Como você dorme, como você come, como você fala já é um sinal. Se você falar rápido ou lentamente, os olhos, o que você emana, o fogo que você tem nos olhos, a tua inteligência, tudo, o médico ayurvédico ele leva em consideração. Mas, infelizmente, nós não temos à disposição, né, um médico. Então, tem esses testes, questionários para você encontrar, assim, dar uma ideia bem assim, mais ou menos, né, da nossa Prakriti, nossa Constituição, a, a proporção dos doshas, né, na gente. É bom fazer vários testes, você encontra em livros, você tem na internet. Então, eu escolhi um teste para vocês, que é um dos mais completos que existe. Vocês já ouviram falar de Deepak Chopra? Foi um dos grandes... ele era um médico endocrinólogo, em Boston, nos Estados Unidos, e ele, uma pessoa extremamente inteligente, muito refinada. Ele voltou para a Índia na época que tinha Maharishi Mahesh Yogi, era o grande mestre, né, que ensinou a meditação transcendental. Ele estudou com ele e ele foi pegar assim a ciência do Ayurveda, ele trouxe para os Estados Unidos. Ele ficou muito conhecido em Hollywood, nos grandes meios, né, Deepak Chopra. Aí depois ele parou com a Ayurveda e hoje em dia ele faz tudo que é
crescimento pessoal, né? Todos esses livros dos 7 Passos para o Sucesso. Isso é. Mas o primeiro livro, um dos primeiros livros que ele escreveu, que se chama A Saúde Perfeita, vocês podem ler, ele é muito fácil. Ele ensina a base do Ayurveda, justamente a explicação, que é a física, a visão quântica do Ayurveda, ele explica muito bem, muito claramente nesse livro. E ele nesse livro, A Saúde Perfeita, ele está traduzido em português, em todas as línguas. Tem, assim, as bases de tudo, né, das coisas básicas do Ayurveda, e tem um teste maravilhoso, que são 60 perguntas. 20 perguntas para cada dosha. E é esse teste que eu vou dar para vocês com calma, analisarem em casa. E não pode enganar, hein? É para você. Então, se tem certeza, pergunta para tua filha, o teu marido, o que você acha, se os meus olhos são pequenos, meus lábios, minha cabeça, sei lá. Aí você vai responder e, assim, o programa que eu bolei é que cada semana a gente vai analisar um dosha e, no fim, eu vou dar os conselhos para equilibrar cada dosha, tá? Esse ela está mostrando. Não, não é o peso perfeito, não. Saúde Perfeita. Esse deve ser um outro livro, eu não conheço esse daí. É Saúde Perfeita, tá? O livro que eu estou falando. Então, mas vocês têm que saber uma coisa, que essa análise, essa autoanálise, ela pede muita observação, tá? A gente tem que se observar, porque não é preto e branco. A gente é um ser que está mudando, está sempre oscilando. Sim, mas eu não conhecia esse peso perfeito, não. É a Saúde Perfeita, é um dos primeiros livros que ele escreveu. E tem outra coisa, tem o dosha, que ele vai influenciar mais a cabeça, a psique. Tem o dosha que vai influenciar mais o corpo físico, tá? Então, nessas perguntas, lendo as perguntas, vocês vão entender mais ou menos assim no que consiste, né, esses biotipos. Então, depois nós vamos mandar para vocês por e-mail, não sei como. Aí vocês, toda essa apostila de hoje vai ser mandada para vocês. No fim olha, tá vendo? Tem o questionário, são 20 questões para cada dosha. Você pode preencher, você pode ou preencher numa folha ou imprimir, como você quiser, tá? Ele é muito detalhado, esse teste, porque tem as respostas de 0 a 6. Você pode dar uma resposta 1, 2, 3, 5, 6, que é o máximo, 0 é nada, né? Para cada pergunta você vai poder dar uma resposta assim bem definida, bem detalhada. Porque geralmente os testes que a gente encontra na internet ou em outros livros, você tem 10 ou 15 perguntas assim para tudo. É muito generalizado, né? Mas esse é bem, bem detalhado, tá? Aí no fim, você tem o total para cada dosha, total de vata, total de pitta, total de kapha, né? E no fim você vai adicionar o total de cada um. Aí você vai chegar à tua conclusão, porque a gente divide os biotipos assim: vata, pitta ou kapha, que você tem aquele dosha em grande quantidade. Depois, se você tem 2 doshas que são mais ou menos na mesma proporção, você pode ser um vata pitta ou pitta vata, vata kapha ou kapha vata, depende do elemento que está um pouquinho mais para cima, né? Pitta kapha ou kapha pitta. Não tem muita diferença, mas tem também, porque ajuda também a definir qual é a tua dieta alimentar, qual o melhor trabalho para você, a doença que você vai pegar devido a fraqueza ou a força de tal elemento. E tem muito raro, e uma pessoa tem os 3 doshas mais ou menos no mesmo nível. E aí a gente vai chamar essa pessoa de tridosha, né? É raro, mas é possível, tá? Tridosha. Então você vai ver se você não tem certeza de uma resposta, você pula, né? Como no vestibular, aí você volta e tenta analisar direitinho, tá? O questionário. E aí a gente se vê. A semana que vem, então, a primeira vai ser vata, que é o mais importante,
depois vai ser pita e depois vai ser kava, tá bom? E cada semana eu vou dar a apostila correspondente àquele dosha e no fim eu vou dar a apostila total de tudo junto, tá bom? Muito obrigada pela atenção, pela oportunidade e eu vejo vocês na semana que vem para o curso. Namastê, Hare Krishna.